O quadro que dá o que falar nas manhãs da Clube. Histórias reais, enviadas pelos nossos ouvintes. E eles querem saber. Todo mundo quer saber. A sua opinião. Pode mandar o que você pensa sobre a história de hoje no nosso WhatsApp. 16 3931 5000. Opinando Clube. Oferecimento Café La Santé. A gente se encontra com um Café La Santé. Opinando Clube. Qual a história de hoje, Beto Espiga? Sem perder tempo, já vou direto para a história de hoje. Bom dia, Beto. Bom dia, Lola. Bom dia. Olha, para falar a verdade, eu pensei muito antes de escrever essa história para vocês, porque tem sido uma situação bem delicada para mim. Eu tô junto ao meu esposo há 14 anos, eu tenho 31 hoje. E do começo de namoro, no começo já era bem difícil. O meu pai era uma pessoa bem rígida, viu, Beto? Quase não saíamos, mas vivíamos bem, graças a Deus. Aos meus 21 anos de idade eu engravidei do primeiro filho. Foi um susto para toda a família, que do contrário do que eu pensava, apoiou com todo carinho, nos casamos. E foi aí que tudo começou. Ele me deixava muito sozinha com o bebê recém-nascido e vivia para a beira do rio pescando, que é o hobby dele, gosta de pescar. E quando eu pedi atenção, que não era para ele ir, ele simplesmente falava que a vida dele era só trabalhar, 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 que a única diversão que ele tinha era essa. Mas eu ficava pensando, eu também trabalho, nunca deixei de lado os assuntos particulares, a casa, o filho, o esposo, e eu não tenho nada disso, enfim. Até que um dia, entre essas pescarias, eu conheci um rapaz da academia. Eu comecei a frequentar. Nos relacionamos por um mês e depois o meu marido descobriu. Lógico, óbvio que brigou comigo muito. Eu não me orgulho nada disso, de ter feito isso de jeito nenhum. Pelo contrário, sinto vergonha hoje. Mas foi um momento de carência. Eu estava passando por um momento muito difícil. Ninguém me dava atenção, muito menos ele. Sabe, eu sei, eu errei, não tem como voltar atrás, errei. E nesse dia, eu fui para casa da minha irmã, e todos me culpando, porque eu tinha feito isso, só que eu não chorei não, viu, Beto? Eu não chorei, sinceramente, com tudo que eu estava passando, eu não senti nem remorso, porque eu achava que eu estava num sofrimento muito grande. No outro dia ele me procurou e disse que me perdoava e que teríamos uma nova vida. E aí nesse dia sim, me levou para um motel, me deu flores, coisa que ele nunca havia feito antes. Mas naquele dia, após a discussão, ele fez. Passamos uns 2 anos, digamos que bem, brigas normais de casal, sem que isso interferisse no nosso casamento. Ele diminuiu as pescarias, mas estava sempre ali, me incomodando com aquela situação. Tivemos uma outra filha, que hoje é minha companheira, estava tudo muito bem. Até ele chegar em mim e dizer que estavam ameaçando ele por fotos dele, por expor fotos dele. No caso, ele tinha mandado fotos, recebido fotos. É o famoso golpe do WhatsApp, aquele que envolve menores. E depois o pessoal pede grana e começa a chantagear. Eu questionei o que ele estava fazendo da vida dele, por que ele estava fazendo isso. E ele simplesmente disse: olha, eu não posso te dar mais detalhes, mas você já fez coisa pior. Depois de passado muito tempo, Beto, naquele momento eu senti um aperto tão grande no meu coração e simplesmente saí sem responder nada. Ele estava jogando a culpa em mim do que ele estava fazendo ali, naquele momento, jogando a culpa de algo do passado que ele havia perdoado. Será que ele perdoou mesmo? Para jogar isso na minha cara agora? Ele estava cometendo um erro agora e jogando na minha cara o que eu fiz há muito tempo atrás e que ele tinha perdoado, que a gente já tinha esquecido. Bom, segui calada. Foi descoberto o golpe, nada mais aconteceu, não tocamos mais nesse assunto, a vida seguiu. Mas esse dia não sai da minha cabeça, viu? E por conta disso comecei a ter crises de ansiedade, a tomar remédios controlados, consultas a psicólogo. Eu mal falava, Beto, só sabia chorar.
Em meio a essas consultas, eu descobri contas que ele fazia sem me falar, gastos à toa, e eu na luta tentando organizar as contas de casa. Afinal, o dinheiro não estava dando, com tantos descontos todo mês nas folhas de pagamento. Enfim, a história é muito longa, mas afinal são 14 anos de relacionamento, de lutas, de repreensão, sempre fazendo tudo sozinha. Quando eu digo tudo sozinha, é tudo mesmo, desde um banho nas crianças, até um chuveiro trocado, uma televisão colocada no painel. Tudo eu que faço, absolutamente tudo. Mas eu estou muito cansada de tentar sozinha. E para piorar toda a situação, há um ano atrás, ele voltou a ser aquele marido de antes. Abre a temporada de pesca, eu já começo a ficar angustiada, porque eu sei que eu vou ficar mais sozinha do que eu já estou. Mas o que mais me machuca é não conseguir colocar um ponto final nesse relacionamento. E não conseguir encerrar esse ciclo, eu não consigo. Hoje eu tenho o apoio dos meus pais, eu tenho o apoio dos meus irmãos, tenho o apoio dos amigos. Sei que as crianças vão ficar bem, não vão ficar desamparadas. Mas todas as vezes que eu tento colocar um ponto final, começam as crises, as faltas de ar, e eu acabo parando no pronto-socorro, sedada. E quando eu volto para casa, é como se nada tivesse acontecido. É como tudo estivesse bem. Me ajudem. O que eu faço? É o que pergunta a nossa amiga aqui no Opinando. E aí, o que ela faz? Muita coisa, meu Deus. Tá até coisa difícil demais. processar. Coisa demais na vida dela. O que você acha, hein? Mas o que ela quer dizer aqui é que ela carrega tudo nas costas e não tem o apoio do marido em momento algum. Em momento algum, e ele se preocupa mais com o lazer dele do que com a vida dela, com a vida das crianças. Enfim, ela quer colocar um ponto final, mas não consegue. Não consegue, aí ela começa a ter crise de ansiedade, começa a ficar desesperada. E aí, o que você tem a dizer pra ela? Fala conosco aqui agora, 39315000, é o Opinando Clube, já tá no ar. Manda aí a sua opinião pra nossa amiga.